Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar o deputado Fábio Tradi, presidente dessa comissão, e proponente. O proponente foi a deputada Adriana Ventura. Cumprimentar também a Adriana, que não pôde permanecer nessa audiência. A deputada Adriana também é relatora de um projeto importantíssimo para o acesso à justiça, e vemos dialogando essa importância do fortalecimento da Defensoria Pública para o acesso à justiça das pessoas em situação de vulnerabilidade. Queria cumprimentar também o relator do PL 8045, o deputado João Campos, e informar que a ANADEP apresentou mais de 28 emendas ao projeto, sempre com a visão de dialogar com todos os deputados e buscar sempre aperfeiçoar os projetos de lei aqui da Casa, e parabenizar mais uma vez, e que a gente sabe das dificuldades de um projeto tão amplo, tão complexo, mas a gente tem a certeza que toda a sua qualidade vai tornar o nosso processo penal mais eficaz. Queria cumprimentar também o deputado Marcel Van Hatten, líder do Partido Novo. Com certeza a sua presença vai abrilhantar o nosso debate. Sendo bem breve, eu acho que esse diálogo sobre o plea bargain ele parte de algumas premissas. E eu acho que a primeira premissa que a gente inicia é de que o sistema processual penal brasileiro ele não garante uma defesa efetiva. E por que isso? A gente começa falando um pouco do princípio da paridade de armas, muito bem falado pela Defensora Pública Federal, Ana Luísa. Hoje, no Brasil, a estrutura do Estado acusador é uma e a estrutura do Estado defensor é outra. Hoje, aproximadamente 6.800 defensores, 6.100 defensores estaduais, em torno de quase 700 defensores públicos da União, e mais de 11.000 promotores apenas estaduais. Essa conta não fecha. Isso é muito importante levantar. A Defensoria Pública hoje dos estados se encontra em apenas 40% das comarcas. Aquelas comarcas onde não há Defensoria Pública, a população em situação de vulnerabilidade fica ainda mais vulnerável sem o direito à defesa, direito esse constitucionalmente previsto. O segundo ponto, e a gente tem que trazer quanto a isso, é que várias alterações ao Código de Processo Penal ocorreram nesses últimos anos. A gente pode trazer, por exemplo, a alteração, não me recordo da lei, mas de 2003, que pela primeira vez previu realmente a exigência da presença da defesa, porque, inclusive, em alguns processos a defesa era considerada dispensável no processo penal, apesar da construção da Constituição Federal deixar bem claro que a ampla defesa e o contraditório são direitos fundamentais individuais. Outro ponto, e essa evolução surgiu bastante em 2008, foi a mudança de toda a sistemática do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal ele tinha como um dos principais atos, e hoje continua tendo, obviamente, o interrogatório. O interrogatório do acusado, ele até 2008, e ele ainda persiste na lei de drogas, ele era o primeiro ato processual penal. Então, a pessoa acusada era interrogada antes mesmo da produção de qualquer prova judicial. E em 2008, essa sistemática foi corrigida, porque o interrogatório, e isso baseado em dogmática penal, ele é entendido como não só um meio de prova, mas também um meio importante de defesa. Se o interrogatório é o primeiro ato judicial, ele é apenas um meio de prova. O acusado deve ter o direito de saber de toda a imputação penal. Inclusive, sabemos de toda a polêmica sobre a questão da delação premiada no STF, e o entendimento do STF é que o delatado tem que saber do conteúdo da delação. Bom, e essa sistemática mudou, inclusive ela gerou um grande problema, inclusive para as defensorias públicas, apesar de toda a importância disso, é que o contato do defensor público com o acusado ele é bem peculiar. O advogado constituído, ele consegue muitas vezes ter o contato próximo com o cliente, e a demanda na defensoria pública é muito grande. Então, com a inversão dessa pauta, muitas das vezes esse contato ele demorava a acontecer. Por isso a importância também da audiência de custódia, para que esse contato seja
imediatamente realizado pela Defensoria Pública, pelo advogado constituído, com aquela pessoa indiciada, na audiência de custódia, para averiguar se há legalidade ou ilegalidade. Bom, quanto a essa sistemática processual penal, ela, em 2008, trouxe diversos outros pontos que a gente tem que falar aqui. E um ponto muito bem lembrado pela doutora Ana Luísa é sobre o princípio da oralidade. E esse princípio da oralidade ele é descumprido diuturnamente no processo penal. Eu falo como titular do júri do Tribunal do Júri de Vila Velha. Hoje estou afastado para a função de presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, mas essa é uma realidade do processo penal. É muito difícil fazer uma defesa ou fazer uma construção justa se o debate não é feito oralmente, se ele é feito no papel. E eu acho que um direito primordial, um direito fundamental da pessoa que está sendo acusada, é que todo esse debate seja feito de forma oral. Outro ponto, além da oralidade, a gente costuma debater muito sobre a questão da celeridade processual, e realmente é um problema do sistema processual penal, a questão da celeridade, e a justiça só é feita quando ela é efetiva, eficiente, e ela não é lenta, mas essa lentidão ela não é, e muitas vezes esse argumento é utilizado, ela não é causa da defesa, ela é causa de todo o sistema. Todo o sistema, do jeito que ele está sendo aplicado e não a lei está bem prevista, ela permite esse discurso de que a justiça penal é lenta. E eu vou aqui parabenizar o deputado Fábio Tradi pela pontualidade, porque isso nas audiências criminais é raridade. É raridade. Já teve um caso que eu esperei 8 horas para uma audiência. 8 horas. E eu sou defensor público, então às vezes a gente consegue fazer vários outros processos, mas imagina um advogado, eu vou fazer mais uma vez a defesa dos advogados criminais, fui advogado criminal, um advogado que tem uma audiência 13h numa vara X e tem uma audiência 16h na vara Y em outro município. Eu acho que o desrespeito à advocacia é muito grande quando não há pontualidade. E não é só o desrespeito à advocacia, é o desrespeito às testemunhas, é o desrespeito aos familiares das vítimas, é o desrespeito aos familiares do acusado, ao acusado, é um desrespeito a todo o sistema de justiça. Então, por que não começarmos com uma efetividade processual penal com a pontualidade das audiências criminais? Porque é um grande absurdo esperar 3, 4, 5 horas para se realizar um ato oficial. Isso, infelizmente, acontece. Óbvio que tem vários casos de que a justiça criminal é pontual, mas também temos vários casos em que ela não é nada pontual. Outro ponto que eu quero trazer, antes de introduzir nesse assunto do plea bargain, com o assunto polêmico, complexo, estava conversando antes, é que outra previsão legal ela também é diuturnamente descumprida, que é a entrevista reservada e pessoal do acusado com seu defensor. Quantas vezes eu, como defensor público, tive que quase espernear para ter a possibilidade de ter o contato direto com o acusado para saber qual é a versão dos fatos dele, inclusive para saber e orientá-lo sobre uma possibilidade de confissão. No júri, eu como titular do júri, a gente tem uma oportunidade muito maior, porque é um rito muito mais solene, muito mais demorado, e quantas vezes, até surpreendendo a acusação, a nossa tese era de confissão. Porque, inclusive, a Defensoria Pública tem, claro, isso, que a defesa técnica é uma defesa baseada nos autos, baseada nas provas, e ela deve fazer o melhor possível para o acusado, mas sem chicana processual, sem violações éticas, e principalmente mostrando para o acusado qual é a melhor alternativa de defesa. E, muitas das vezes, a melhor alternativa de defesa é a confissão do acusado, porque ele pode reduzir aquela pena, tem provas robustas de que essa pessoa cometeu certo crime, então por que não confessar e ter essa redução da pena? Mas é importante lembrar que isso, diferente do sistema do plea bargain americano, houve uma produção de provas, houve uma dilação probatória. Então, essa pessoa teve o direito de saber quais provas foram produzidas contra ela, para que, orientado pela defesa técnica, por um advogado constituído ou pela Defensoria Pública,
saber qual é o melhor caminho, confessar ou negar, sabendo das consequências de uma pena maior. Eu acho, inclusive, que um caminho interessante, deputados, seria um maior estímulo à confissão após a produção de provas, porque eu acho que todo mundo quer uma certeza de que aquele ato, de que aquela sentença é justa. Eu acho que para o juiz, para o promotor, para o defensor, para o advogado, é muito ruim a sensação de que você não saber se aquela condenação ou aquela absolvição é justa ou não. Então, acho que um estímulo à confissão, mas desde que haja essa produção de provas, ele é essencial. Já no plea bargain, nesse sistema, que, na minha visão, é um sistema que viola o sistema acusatório, já tradicionalmente estabelecido pela Constituição, ele retira toda a sistemática de funções. A função do juiz é a função de garantidor do processo penal, a função do Ministério Público é de persecução penal, e a função da defesa, obviamente, é de defender aquele acusado, inclusive produzindo investigações defensivas. Quando há a figura do plea bargain, toda a centralidade do processo penal ela passa a ser do Ministério Público. E isso é muito perigoso. Perigoso porque o sistema funciona como um triângulo, e o triângulo se equilibra. Mas quando você coloca a centralidade em uma instituição só, isso pode ser muito perigoso, assim como seria se fosse só na figura do juiz ou só na figura da defesa. Eu acho que essa centralidade ela é muito ruim para o equilíbrio do processo penal. Ela é muito ruim para o equilíbrio do processo penal. Então, o que a gente entende e pensa que o plea bargain, da maneira formatada, ela é muito ruim, principalmente pelos fatos narrados pela defensora pública Ana Luísa, de que não há essa produção de provas. Ele retorna com a sistemática da confissão como rainha das provas, e isso é muito perigoso. A confissão, todo estudante de direito que estudou direito penal e processo penal, nas primeiras aulas, fala do sistema inquisitório, em que a confissão era a rainha das provas. Esse sistema é um sistema medieval. As cabeças eram cortadas baseada na suposta confissão ou não. As ameaças eram constantes. E eu acho que um Estado democrático de direito ele não pode voltar a essa sistemática prevista no plea bargain. A gente sabe que eu acho que o desejo de todos os deputados, de toda a população, é melhorar a segurança pública. A gente está aqui agora, a presença do deputado Paulo Ganimi, que também tem um pleito muito forte da segurança pública. Eu acho que a segurança pública ela atinge todas as pessoas, sem distinção, mas atinge mais gravemente a população mais pobre. É a população mais pobre que morre mais, é a população mais pobre que sofre mais violência. Então, acho que esse pleito da segurança pública é um pleito de proteção, principalmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, acho que a nossa posição é de que o plea bargain, da maneira disposta, ele é uma barganha, o próprio termo, né, a tradução literal seria uma barganha de não persecução penal, mas diferente de uma negociação empresarial, em que os polos estão na mesma situação, seria uma barganha em que uma instituição está aposta aqui e o indiciado está aposto sem todas as garantias. E, claramente, numa situação de vulnerabilidade, que geraria um perigo muito grande. E isso aconteceu nos Estados Unidos. Eu tenho quanto tempo? Um minuto. Já encerrando. Não, acho que vou tentar ser breve, porque acho que os colegas também têm muitas contribuições a dar. Já encerrando, nos Estados Unidos, em Detroit, 99% dos casos foram trabalhados com plea bargain. Uma pena sem nenhum processo. Sem nenhum processo. E o sistema americano, com todo respeito aos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos têm muitas coisas boas a serem trazidas, que conceito de liberdade, de expressão, conceito de diversos outros direitos fundamentais são muito importantes, mas o sistema norte-americano ele também gerou um colapso no sistema prisional, um colapso em que as pessoas pobres estavam lotando o sistema norte-americano com custos altíssimos,
a gente tem que pensar também nos custos, e eu acho que inverte uma lógica muito perigosa no Brasil, de que a lógica do Brasil deve ser do fomento às políticas públicas sociais. A gente sabe que a segurança pública é fundamental, mas ela não se resolve única e exclusivamente com a punição. Ela se resolve com garantias, ela se resolve com fortalecimento da investigação, da defesa, e aqui eu faço um apelo até ao nosso governador do Espírito Santo, porque tanto a polícia quanto a Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo sofrem com a grande evasão de profissionais. Eu acho que isso é muito ruim. A perda de bons profissionais impede uma melhor persecução penal, uma melhor investigação, uma melhor qualidade do processo penal, mas esses são os nossos pontos da Associação Nacional. A gente agradece mais uma vez a oportunidade do deputado Fábio Tradi de trazer as nossas argumentações. Muito obrigado. Cumprimento o deputado Paulo Ganime pela presença e combatividade constante. Vamos ouvir agora Flávia Cardoso Campos Guti, advogada criminalista e diretora do Instituto de Garantias Penais. Obrigada, deputado, presidente. Bom dia a todos.